Durante as últimas semanas, nós falamos muito sobre infância, sobre vínculos, sobre identidade, sobre tudo aquilo que nos forma. Mas hoje vamos fazer diferente. Vamos começar a conhecer um pouco da história de cada uma das mulheres que constroem esse podcast. Porque antes da profissional, da mãe, antes da mulher que vocês veem aqui, existe uma história. E nós vamos começar pela história da nossa querida Dayana. Ah, gente, Aê, essa que Daizinha! fofura! Meu Seja Deus! bem-vinda, nossa primeira Obrigada, gente! entrevistada. Tô adorando estar aqui, quero agradecer a oportunidade. Que hoje vocês me convidaram aqui para esse podcast maravilhoso. Acompanho vocês nas redes sociais. Eu não tenho dúvidas. Eu acompanho vocês nas redes sociais e adorei o convite, gente. Eu sei que foi despretensioso, não paguei nada para estar aqui. E tá ótimo, vamos lá então. Nada como começar uma nova fase com você, né? Que abrilhanta tanto o nosso podcast. Ah, que querida. E hoje nós temos a imagem de uma mulher, de uma Dayana extremamente segura. Mas vamos para nós, sempre foi assim? Você sempre foi essa mulher segura de si, confiante, que fala o que pensa, que tem liberdade e permissão para ser quem é? Olha que interessante, porque eu não me acho tão segura assim, né? Apesar de que um ponto que você tocou aí é bem relevante quando você disse assim, você sempre sempre sentiu essa liberdade de falar o que você pensa, isso sim. De fato, sempre eu sempre tive essa liberdade. Apesar de isso ser constantemente na minha vida um embate, e talvez o fato de eu ser advogada, né? Agora licenciada, mas advogada, tem muito a ver também com a minha profissão, com o jeito de ser, com essa naturalidade, né? Em estar constantemente em litígio com alguma coisa. E aí, lá de muito tempo atrás, esse litígio começa na família primeiro, porque você fica ali nesse lugar aí de ter que, por mil e um motivos, ter que debater. Mas é interessante que quando você fala dessa segurança, eu digo isso, às vezes quando eu tô em terapia ou numa situação que eu preciso falar sobre isso, mas tem muito pouco tempo que eu sei quem eu sou. Pouquíssimo tempo. Eu tô com 38, meu Deus, eu não sabia quantos anos eu tô, meu pai, misericórdia. Eu tô com 38 anos e talvez há 3 anos, 4 só que eu saiba de fato quem eu sou. Que eu tenha a dimensão de quem eu sou. Assim, e aí, quando você toma essa consciência mesmo, que você para pensar sobre isso, para mim, descobrir isso foi mais positivo do que negativo. Saber quem eu sou foi mais positivo do que negativo. E isso já é alguma coisa, né? Porque no meio desse limbo da vida de 35 anos, pelo menos eu fiz alguma coisa que prestasse nesse caminho, de modo que quando eu tomasse consciência fosse legal e não ruim, né? Então isso já é alguma coisa. E pegando esse gancho aí de que você fala que só agora você sabe quem é a Dai de verdade, conta pra gente. Que conclusão que você chegou? Quem é a Dai? Nossa, eu acho que assim, toda vez que eu penso em mim mesma, eu penso em muito valor. E valor é algo que para mim parece clichê, mas de fato não há preço, assim. Eu me vejo como uma pessoa efetivamente de valores. Valores e de buscar cultivar e manter aquilo que ninguém pode me tirar. Independente de qualquer coisa. Eu vejo em mim pontos e características e qualidades que são positivas para nutrir aquilo que o dinheiro não paga. Que é o cuidado com a minha filha, que de alguma maneira, regar o meu casamento, o meu contato e a minha relação com Deus, né? Com as pessoas que eu amo e com as pessoas que podem confiar em mim de alguma forma, com os meus amigos. Então, assim, eu me vejo como essa pessoa. É claro que falar da gente é difícil, né? Talvez é melhor deixar o meu marido falar, minha filha falar, os meus amigos falarem. Mas também com base no que eu escuto deles, é que eu também posso reafirmar algumas coisas que eu percebo sobre mim, né? E isso é muito bom. Nesse sentido, a gente tem falado muito a respeito da criação que a gente tem, que a gente dá para os nossos filhos e a pessoa que a gente se torna quando adulto. E aí você traz essa questão de ter se descoberto quem é a Dayana há pouco tempo. Sim. Nós aqui, nós 4, acho que é mais ou menos a mesma história nesse sentido, né? Mas pensando nisso, pensando nessa construção,
e quem você é hoje, a Dayana que você é hoje, claro que é uma versão que você ainda vai evoluir muito, mas a Dayana hoje, o que você falaria para você aos 10 anos de idade? Pensando nessa sua criação primeiro, quem você foi moldada para ser e quem você descobriu que você é de verdade e está construindo essa nova versão. O Nossa. que você diria para ela? Eu diria assim, tampe os seus ouvidos para 90% das coisas que você ouve. E administre da melhor forma possível o que é positivo e o que é negativo. Você descobre, você olha com a sua ótica, você entende de você o que faz sentido e o que não faz. Eu acho que é isso que eu diria para mim, com 10 anos de idade. Porque acaba que talvez o que é negativo influencia muito. E mais do que o que é positivo, infelizmente. Então, uma criança que não tem ali esse discernimento, ela carrega dentro de si uma limitação E ela muito acredita no grande. que ouve, né? Então, o desafio é esse, poder, como você traz o positivo, né? Seria com a consciência que a gente tem hoje, a gente falaria isso para ela. Maravilhoso, mas de fato a gente capta, né? Absorve tudo que é dito e a gente não sabe o que é o que não é. Ainda não tem essa clareza, essa construção, e aí a gente vai para a vida acreditando naquilo que fizeram até a gente encontrar esse valor, né? É verdade. E aí, pensando sobre isso, assim, na Dayana que você foi moldada para ser, e na Dayana que você é hoje, o que as pessoas ainda acreditam que seja verdade sobre você que não é? Existe algo que algumas pessoas... Eu sei responder essa. Mas ainda a oportunidade para ela. Eu vou fazer questão da minha irmã responder. Eu faço questão, que eu gosto de ouvir essas coisas. Fala, Aline. Eu não me aguentei. O que foi? É porque as pessoas acham ela brava. Olha pra ela e fala, nossa, essa mulher tem uma cara de brava. E de brava ela não tem nada. Cara, isso eu ouço muito. Isso eu ouço muito. As pessoas têm, sim, esse costume de dizerem que eu sou brava. As pessoas me veem na rua e falam, nossa, eu pensava que você era brava. Mas no fundo você é legal, apesar de ser capixaba. E é verdade. Eu acho que, assim, as pessoas têm essa impressão de que eu sou brava. Até porque, como eu sou, de fato, meio curta e grossa, entre aspas, em algumas coisas. Eu sou meio intolerante a determinadas coisas. E eu posso transparecer mesmo isso um pouco. Tipo, ela é inacessível. Ou ela é muito... grosseira, mas eu sou um doce de coco, eu acho gente. Que isso é praticidade. Eu também Quando a gente acho. é muito Eu sou um prática, doce. né? Pra resolver as coisas, não tem limite, a gente fica nas coisas. Não, gente, pra mim é praticidade. Mas as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Tem. A diferença de quando a gente, de fato, se reconhece, sabe qual é o valor, né? Então, essa praticidade fora da dependência emocional, fora da preocupação com o outro. Pra quem ainda... tem muitas ali suas feridas, né? Sim. Fica parecendo mesmo que é um ataque. Você acreditou nisso em algum momento? Que eu era brava? Sim. Eu acreditei. Eu acreditei porque eu ouvi muito isso. Então, eu sempre tive... Disse num episódio que eu sempre tive um álibi. Que as pessoas falam assim, você sabe como é que a Dayana é? Tipo, você sabe como é que ela é? Não liga. Não pode ir pra minha casa não, que eu tô cansada. Minha filha acabou de nascer e agora eu não quero. Você sabe como é que a Dayana é? Foi útil no fim. Mas... é melhor não mexer com ela não, porque você sabe como é que ela é, Porque você sabe como é que ela é, né? Exatamente. Mas eu acreditei de certa forma, só que hoje, com a evolução que eu tive, eu acho que ser assim me ajudou a dar um passo importante que eu precisava dar na minha vida. Eu acho que se eu tivesse sido menos assim, se eu tivesse sido mais maleável, se eu tivesse sido mais manipulável, a palavra é essa. Se eu tivesse sido mais manipulável, eu teria demorado mais a chegar onde eu cheguei hoje, que é um ponto... eu estou em um patamar na minha vida que eu preciso melhorar muito, evoluir muito, mas eu jamais pensei que eu chegaria onde eu estou.
sob o ponto de vista de dependência emocional, sob o ponto de vista de me liberar de coisas que me prendiam e que me amarravam. Eu acho que se a Dayana fosse mais vulnerável, eu não teria chegado tão rápido. Não foi rápido, não. Foram 35 anos, como eu disse a vocês. 37, talvez eu levaria mais 30. Ah, mas tem pessoas que morrem e nunca chegam. Exatamente. Isso aí. Talvez. Foi rápido, porque nós somos jovens. Pois é verdade. Mas aí talvez a Dayana, muito maleável, levaria mais uns 20 anos aí pra chegar nesse ponto. Eu ia ter que desconstruir muita coisa. Contrastando um pouco com a pergunta anterior, né? Que é o que as pessoas talvez achem de você e que não é verdade. Qual a versão de você que ninguém talvez conheça? Existe uma versão da Dayana que talvez ninguém conheça? Nossa, difícil, porque eu tenho tanta facilidade de mostrar o meu lado ruim. Assim, ruim às vezes um lado não, mas eu não quero dizer ruim. Socialmente desaprovável, que é o falar o que você pensa, ser mais direta. Então, eu não sei, eu não acho que... talvez eu acho que eu gostaria que as pessoas me vissem mais alegre, sem a impressão da Dayana que é cara fechada. Talvez eu acho que eu iria mais pra esse lado. De querer mostrar mais pras pessoas o meu lado fofa. Que às vezes as pessoas acham que eu não tenho. E eu juro que eu tenho. Ela tem, gente, ela tem. A gente sabe. A gente sabe. A gente é prova disso. Boa de vez em quando. Maravilhosa. Pois é. Gente, eu tô monopolizando as perguntas aqui, por favor. E é engraçado que várias pessoas, inclusive as minhas afilhadas, no dia que eu fui encontrar com a Day, de longe elas olharam e falaram: nossa, ela tem uma cara de brava. A Manuzinha também, e várias pessoas, né, eu já escutei falar, mas eu não tive essa impressão. Acho que talvez a gente seja um pouco parecida, né, um pouco brava, assim, porque sério, eu não tive desde o início. O primeiro dia que eu conheci a Day, não tive. Interessante. Tanto é que quando a gente se conheceu, foi no mesmo dia. A pessoa que eu mais me identifiquei no dia foi a Day. Então, não tive essa... Será que eu sou também? Aí a gente pode ser. Tipo, duas... Pode ser. Pode ser. É engraçado que, assim, e parece que isso é muito meu mesmo, assim, até da minha expressão mesmo, que eu encontrei com uma amiga que eu fui madrinha dos 2 casamentos e você madrinha do 3º. Eu já tô sem credibilidade nenhuma. E eu encontrei com ela no supermercado. Eu encontrei com ela no supermercado e ela falou: nossa, eu e o Gabriel tava ali olhando pra você, como que ela tem cara de brava? Até comprando, até no supermercado ela tem cara de brava. Ai, amiga, para, que eu sou legal. Você sabe que eu sou, né? A gente tem 27 anos de amizade, 28 na verdade, e é verdade, às vezes a gente parece mesmo. Quando eu comecei a fazer botox, eu lembro que a médica disse: às vezes você tem a expressão muito fechada e as pessoas acham que você é brava sem você ser. Então o botox pra mim também é um cuidado pra tirar essa cara de tão brava desse jeito, né? É um Faz o botox pra ficar felizinha. Pra parecer gente boa. Há controvérsias, que eu acho que não precisa. E quem conhece sabe que é um amorzinho, né? Não tem nada de brava. É verdade, eu não paguei nada pra ela falar isso. Mas ainda vai pagar. Calma que eu ainda vou cobrar. Calma que não acabou o episódio. Calma. Não, tá só começando. Pois é. Pensando nessa sua infância, existe alguma experiência que você teve no passado que você acha que influenciou quem você é hoje, de alguma forma? Menina, tudo, né? Pro positivo ou pro negativo. Eu tive muitas experiências que foram legais na minha infância, assim, de aquela coisa que a gente tinha antigamente de brincar na rua, aquelas coisas que as crianças tinham, né, antigamente. Hoje em dia, infelizmente, isso já não é tão viável mais por todo um contexto, mas essa experiência de rua, daquela coisa de amigo, de brincar até tarde, essas coisas assim, eram muito positivas, mas eu acho que talvez das que mais me impactaram ante um contexto mais negativo do que positivo, eram as palavras de afirmação do meu pai. As palavras de afirmação do meu pai, eu sinto que o meu pai já via ele já faleceu há 15 anos, mas ele já via quando eu era muito pequena, com 10 anos, digamos assim. Infelizmente, ele faleceu, eu tinha 21. Mas ele já via quem era a Dayana, que eu descobri só agora. E aí, ele conseguia não só ver, como ele externava quem eu era e o que eu representava. E aí, eu consigo ver que ele já descobria, ele já sabia quem era essa Dayana. E isso me impactou muito. Isso me
impactou porque eu quis ser uma filha de quem ele se orgulhasse, né? É claro, como uma criança e uma adolescente que quer atender às expectativas do pai, as palavras que ele falava de afirmação sobre mim mais me estimulavam do que o contrário. Então, para que eu não desapontasse aquele pai, para que eu fosse de fato uma filha respeitosa, amorosa e que tivesse bons costumes e princípios. E nisso eu segui. Então, nesse ponto, as palavras de afirmação do meu pai entronizaram dentro de mim essa vontade de ser aquele ser humano que ou ele já via que eu era ou que ele acreditava que eu fosse. Então, isso para mim foi bem positivo. Foi uma coisa que, se eu puder enumerar talvez se eu pudesse enumerar, talvez a única positiva que eu tenha vivido assim, tenha sido essa. Que me impactou mesmo muito. Porque as negativas impactam, né? Eu falei que eu sei que eu sou depois de 35 anos, então não preciso nem dizer o quanto as negativas me impactaram muito. E moldaram, assim, grande parte do que eu vivi. Mas para uma criança ouvir um positivo é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. E ajuda a construir a identidade da gente. Né? Então, isso é muito positivo. Faz total diferença, né? Porque às vezes nem ela mesma acreditava que ela fosse isso tudo. Aí as palavras de afirmação do pai, ela pensava, não posso desapontar meu pai. Ele acredita que eu sou isso, então eu preciso ser. Então começa a trabalhar para ser. Sim, né? Eu acreditar no positivo e não só no negativo do que as pessoas falam sobre nós muitas vezes, né? Que a gente acaba acreditando no negativo e o positivo a gente vai deixando ali. E acredita naquelas coisas ruins que as pessoas às vezes nos definem, digamos assim, né? A gente já comentou outras vezes do quanto nós somos várias pessoas para os outros. Por isso que é tão importante nós saber quem nós somos, porque o nosso valor está em quem a gente é. E muitas vezes as pessoas, ou elas acreditam porque querem acreditar, ou elas acreditam porque é mais fácil para elas, ou porque alguém nos define de alguma forma. Mas isso não pode definir quem nós somos e nem o que nós vamos definir e decidir na nossa vida, né? Acho que esse é um ponto importante, assim. Até porque as pessoas, elas também nos enxergam com base no que elas são, né? Muitas vezes, antes mesmo de nos conhecer. Exatamente. Então, se a gente não sabe quem é ou aquela no que pessoa... elas querem acreditar sobre nós também. Exatamente. Né? Porque às vezes vai ter uma pessoa mal intencionada que vai falar de mim para você. Você, quer acreditar, né? Que eu acho que às vezes a pessoa quer acreditar também. Enfim. Mas, até pensando um pouco sobre a Dayana de antes, né? Acho que a gente fala muito da mulher aqui e a gente fala muito também da guerreira. E acredito eu, né? Que você esteve nesse lugar e hoje é o que a gente está tentando desconstruir, a mulher guerreira. Então, pensando nos pontos negativos que você teve na sua criação, na sua infância, do que era dito, do que você acreditou, como que isso impactou e quem era essa Dayana guerreira que você não quer ser mais e que você tem desconstruído ao longo desses últimos anos que você se redescobriu e que você realmente está construindo quem você é? A criança, ela aprende muito por repetição, ela aprende muito pelo que ela vê. Né? E o que eu vi na minha casa era isso, que a mulher precisava ser guerreira. E tinha que ser mesmo. E no meu caso, ainda mais porque minha mãe trabalhava e meu pai não. Né? Então, estando numa casa, numa família onde o homem não trabalha e quem traz o sustento é a mulher, isso para uma menina é muito delicado. Ainda que a minha relação com meu pai fosse muito forte, ainda que eu fosse a menininha do papai, né? Tem toda aquela questão, mas essa questão dessa figura traz para a menina... eu peguei o escudo mesmo, real, e a espada, e a armadura, e tudo que eu podia pegar. E fui pra guerra. E fui pra guerra achando que estava abafando. E que era meu papel chegar e dizer assim, ganhamos a guerra. Eu matei milhões. E eu achava que estava tudo certo. Que era isso mesmo que eu ia fazer. E que eu ia fazer tudo que fosse necessário para vencer aquilo ali. E que eu ia ser líder de alguma coisa. E que eu tinha que ser líder de alguma coisa. E que era o máximo ser líder de alguma coisa. E aí, quando você... e quando eu me vi nessa posição, desse lugar que para mim era natural, eu achei que
não tinha nada diferente disso. Porque eu ia viver o resto da vida assim. Que eu ia ser guerreira e que era esse meu papel mesmo. Que eu tinha mais é que ser e que isso fazia parte da vida. E aí, quando você choca e você busca uma leveza com essa guerreira, é que começam os problemas, né? Porque aí a vida vem dizendo pra você a todo tempo que você pode voltar a ser assim. Não tem problema, só um pouquinho. Só hoje. E a gente precisa se policiar diariamente. Porque, pra mim, já se tornou... 1000 aspas, antinatural. É antinatural, porque parecia... Aquilo tava tão em mim, tão em mim, tão em mim, que qualquer coisa, qualquer movimentação que fosse pro lado da leveza e que fosse pro lado de entregar o escudo e a espada na mão de alguém e falar, vire-se, pra mim não fazia sentido. Porque eu não sabia fazer diferente. Eu não sabia fazer diferente. E quando você não sabe fazer diferente, você se sente incapaz. Eu me senti incapaz, inicialmente, de ser a mulher leve que hoje é o meu foco ser, que eu busco ser e que é o meu projeto de vida ser. Não cheguei ainda nesse lugar 100%, mas ando um pouquinho, caminho um pouquinho por ele todos os dias. E de onde eu vim e aonde eu cheguei, acho que cheguei muito longe. Preciso chegar muito mais longe, mas acho que cheguei muito longe porque eu não queria nem querer isso. Eu não queria nem querer ser leve. Então, eu cheguei muito longe, porque eu até quero agora. O que virou a chave? O que virou a chave? Entender o meu lugar no mundo, entender para que eu vim, entender qual é o papel da mulher, entender... A questão dos papéis, para mim, foi a virada de chave. Eu acredito também que essa chave muda muito quando você para de ter dependência emocional com aquilo que era referência pra gente, sabe? Quando você... enquanto você tem a dependência emocional pela sua mãe, que talvez era guerreira, você quer ser a guerreira, você sente que você precisa ser guerreira. Talvez no momento em que essa dependência emocional quebrou, você falou, opa, eu posso ser diferente. Na verdade, assim, até começou um pouco antes disso, né? Dessa quebra total, acho que... Eu não sei se um filho pode dizer que ele é totalmente, 100% independente, porque há uma questão enraizada muito grande ali. Então, por mais que você se sinta muito independente, eu acho que ninguém consegue ser 100%. Espero que consiga, mas acho difícil. Mas essa questão... E isso é um fato muito importante, mas parece que esse é o primeiro caminho. Quando você decide se desvincular dessa imagem de guerreira, que talvez pode ser de um ente familiar, dar o primeiro passo para querer buscar a vida leve é o que vai te apoiar em se libertar em relação à dependência emocional. É o primeiro passinho e devagarinho você vai até você efetivamente conseguir se desvincular daquilo ali. Né? Mas a sociedade que a gente vive hoje prega que isso faz todo sentido. Que essa mulher guerreira, diferente daquela que a gente costuma trazer aqui no Pod e incentivar, é a mulher que faz sentido para os tempos de hoje, né? A gente entrou numa briga com os homens interminável e parece que tá um contra o outro sempre, mesmo. E a gente, para poder brigar com os homens, a gente tem que ser forte mesmo, porque fica difícil. Com tanta testosterona que eles têm e a gente que não tem quase nenhuma, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai brigar, nem que for gritando. Consequentemente, né? Gritar, eles estão perdendo a masculinidade, né? Porque eles não precisam muito pra ganhar da gente. Então, o que eles estão fazendo? Estão perdendo a masculinidade deles, né? Isso aí, estão baixando a cabeça. Claro que não todos. Eu tô dizendo uma nova geração que a gente observa que tem por aí, né? Que acaba não sendo mais aquele homem que passa segurança, que é o homem provedor, que é o homem raiz mesmo, né? Isso aí. Mas é culpa nossa. Exato. Enquanto a gente tá se esforçando pra ser bravona, pra ganhar no grito, eles estão ali de boa, tranquilão. Deixa elas ganharem, pra eles é confortável. A gente tem uma participação muito grande nisso. E eles são cada dia mais confortáveis mesmo, é verdade. Deixa você liderar aí a guerra, eu vou ficar aqui. O que ela mandar, eu tô só fazendo. Isso aí. Exatamente. E qual foi a versão mais difícil de deixar pra trás? A versão mais difícil de deixar pra trás? Menina, eu vou te falar que talvez tenha sido a mais difícil de identificar. A dependência emocional dentro da família talvez não tenha sido tão difícil de deixar para trás, mas foi muito difícil de identificar que existia. Então, quando você confunde cuidado com controle, e você está nesse lugar de achar que o controle total e interminável e sufocante
é um cuidado, você se engana. Né? Você se engana. Então, eu digo que essa libertação da dependência emocional na minha família foi algo que foi difícil de identificar. Porque quando a gente atrela questões familiares de mães, filhos, irmãos, parentes, né? Com o cuidado, você vê aquilo de uma forma muito genuína, muito nobre. Aí tende a passar pano pra tudo, né? Você passa pano, você fica... Fez isso porque me ama. Isso aí. A intenção foi boa. Eu brinco que são cursos de diarista que a gente faz diariamente, porque o tanto que a gente passa pano não é brincadeira. E aí, você passa pano, até que daqui a pouco, né? O que acontece? São as justificativas, né, pra manter a gente no lugar e que, de fato, é confortável, porque é o conhecido e, de fato, fica muito difícil separar uma coisa da outra, né? O que é cuidado, amor, ajuda. E de um controle que, muitas vezes, não é intencional. Sim. Não tem uma, né? Eu vou fazer para mantê-la aqui. Eu vou fazer porque para ela não avançar. Eu vou fazer. Não é. Não é. Então, na cabeça de quem faz, ainda é cuidado. Claro. Né? E pra gente que recebe, parece... Exatamente. Que é a forma como a gente aprendeu a receber o amor. De fato, a gente entende como algo positivo. A gente entende como algo positivo. Fato. E aí talvez aí eu trago o paralelo que eu fiz com a Dayana, que talvez se fosse mais maleável, não teria conseguido chegar nesse ponto. E aí essa Dayana meio curta e grossa me apoiou nesse processo. Como eu disse pra vocês, foi difícil reconhecer, mas uma vez reconhecido, eu consegui, e tendo certeza do que estava acontecendo, eu consegui me desvincular. Então, isso me apoiou, eu acho. Me apoia em tudo no dia a dia. Eu penso que a nossa essência, ela grita ali, né? Ela grita dentro da gente. Tá sempre viva, né? Mesmo que apagadinha. E vão acontecer gatilhos. De essência, em que sentido vocês estão querendo dizer? Quem você é de verdade? Em algum momento, você vai se perguntar, mas isso que eu tô fazendo faz sentido? Sim. Né? Na verdade tem alguém... Quando nesse assunto, eu entendi. Na verdade, o que você quis dizer é que nesse ponto, tem alguém gritando uma vida ali dentro. Sim, que é quem você nasceu pra ser. É quem você nasceu pra ser, e não quem as pessoas querem que você seja. Né? Mais ou menos nesse sentido, assim. E pensando nessa construção social da mulher, de tudo que a gente tem falado, qual você acha que é a maior ou a pior mentira que contaram pra nós mulheres? Pensando na sua construção enquanto mulher, antes e agora. Você não precisa de homem pra nada. Pra mim, é o X da minha vida. E olha que, apesar disso, me casei cedo e me mantenho casada e consegui, graças a Deus, mudar a minha forma de pensar nesse sentido, antes de precisar me separar para isso. Porque, com certeza, é o que aconteceria. Naquela perspectiva que eu estava, eu possivelmente acabaria com a minha família, com o meu casamento, acabaria... eu vou abrir aspas aqui, mas é porque eu acho que é sempre dos dois, né? Então, assim, não quero jogar aqui uma culpa para um lado só, porque eu acho que quando tem uma pessoa mandando muito e outra aceitando também, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Não quero trazer aqui essa questão dessa forma tão absurda, generalizada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu possivelmente teria acabado com a minha família, continuando com essa perspectiva. E pior do que isso. E vou dizer que é pior do que acabar com a minha família. Criar a sua filha dessa forma. Pior do que acabar com uma família é você mostrar pro seu filho que vai ser a próxima geração. É você não quebrar o caminho, né? Então, assim, porque relacionamentos acabam. Mas o que você tá mostrando pro seu filho que vai gerar uma família? E pra você mesma, que pode se reconstruir depois, né? Então, essa questão é muito forte pra mim. Ô, Day, conta pra gente... um êxito que você teve na área profissional, no âmbito profissional, tipo, alguma situação em que você se orgulha muito de ter conseguido, de ter enfrentado? Conta pra gente. Menina, a minha aprovação na OAB foi um êxito muito grande, né? Na ocasião, eu trabalhava o dia inteiro, não tinha condições de fazer um cursinho, então eu estudava com o livro que eu tinha em casa. Então, foi um êxito muito grande para mim, né? Mas, assim,
me formar numa faculdade, no caso, na época de Direito, foi um êxito muito grande. Sobretudo que no meio desse caminho meu pai faleceu e eu consegui continuar, né? Não abandonei. Mas, assim, a transição que eu estou fazendo é um grande êxito. Porque acaba sendo a minha escolha. Não que você formou em Direito, não foi sua escolha, querida. Você fez uma prova da OAB e não foi sua escolha. Mas foi, sim, uma escolha, claro, porque eu estava já naquele contexto. Uma escolha com muita influência. Mas foi uma escolha com influência, que por acaso eu tive capacidade para desenvolver. Mas talvez a questão da transição seja a minha escolha. A escolha da Dayana. Não que eu não possa ser... E agora eu estou fazendo uma outra transição também, que vocês, algumas já estão sabendo. Você vai contar. A transição da transição. Então, nesse momento, estou licenciada da OAB, mas atuando em cartório de registro, mas que é uma transição parcial, uma transição dentro da transição, mas que nessa circunstância me mantém da mesma forma que eu vinha, com uma base para que a transição maior aconteça, não pensando em dar um passo para trás, mas pelo contrário, dar muitos para frente. Mas eu acho que a transição de carreira foi a minha escolha. Foi dizer assim, o que eu quero fazer mesmo, sem influência de amigo, sem influência de mãe, sem influência de pai, sem ver o que minha mãe ia pensar. E a transição, ela demonstra para mim a ruptura total. Com quem eu era. Agora é o meu momento, agora eu posso escolher. Agora eu posso escolher para qual caminho eu vou seguir. Né? Exatamente, a liberdade de escolha. Então, essa a questão profissional, sem dúvida, a transição é muito forte para mim, assim. Eu acredito muito que conhecimento sempre é válido, né? Como educadora. Fato, também. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você desenvolveu como advogada, agora no cartório, e vai contribuir de alguma forma para o que você quiser fazer no futuro. Com certeza. Né? Mas, falando um pouquinho mesmo da sua transição, que é realmente onde você se encontra. Isso. O que você realmente quer fazer da sua vida. Sim. Você já comentou em alguns momentos que tem muito a ver com a maternidade, com a chegada da Valentina. E aí, saindo um pouco da mulher, vamos para a mãe e a profissional, né? Que a gente já começou a falar aqui. Mas fala para nossos ouvintes como que foi esse insight, assim. Quero ir para outra área porque eu me encontro aqui. Como foi isso para você naquele momento e como está sendo agora equilibrar tudo isso? Porque profissional, mãe, mulher, esposa, em transição para 2 carreiras, praticamente, né? Como que você se descobriu nesse lugar para fazer essa transição? Fala um pouquinho aí da sua maternidade também. E como é equilibrar tudo isso hoje? Não tem como nada ser 100%, começar por aí. Não tem como, fazendo 2 transições, mãe, esposa, dona de casa, não tem como ser 100%. Então, nada disso é 100%. Nenhuma função que eu exerço hoje é 100%. Mas, qual é a tranquilidade de fazer isso? É saber que eu estou fazendo o que eu quero fazer. Então, quando você aceita uma transição, no caso a minha, né, para cartório, com a OAB, suspendendo a minha OAB para cartório, fazendo uma transição, no meio da transição que eu já estou fazendo, é uma certeza não de que eu estou indo para outro lugar, mas para que esse é um caminho que se mantém para que eu possa me estabelecer aonde eu quero, que realmente é na minha transição, né? E a maternidade, quando você me pergunta... A maternidade, ela foi um divisor de águas, porque parece que foi ali que eu comecei a tratar a minha criança. Então, quando eu tive a minha filha, eu comecei a entender que ali eu precisava me tratar mesmo. Eu precisava olhar para mim, eu precisava olhar para as minhas dificuldades, eu precisava olhar para tudo aquilo que eu aprendi na minha vida toda, em fazer diferente. E, na verdade, algumas coisas, na verdade, no início, lá atrás, eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter que fazer diferente. Se vocês falarem assim, quando sua filha nasceu, você olhou e falou bem assim, você vai ter que fazer diferente dos seus pais, porque você já sabia algumas coisas sim. Mas a grande parte eu achei que eu fosse repetir o padrão todo. Sério?
Eu achei que inicialmente eu fosse repetir o padrão. Eu achava que eu ia bater, eu achava que eu ia fazer tudo que os meus pais faziam, porque eles eram maravilhosos. E aí, depois que parece que alguma coisa dentro de mim falou mais alto, e talvez a criança que gritou, talvez uma questão emocional, talvez uma questão... nossa, talvez aí eu fale até sobre transgeracional dentro de mim. De, tipo, ancestral mesmo. De, o que você vai fazer por essa criança que tá aí? Você vai fazer diferente? Você vai fazer igual? O que essa menina precisa de você? E aí, eu acho que eu meio que ouvi essa voz, assim, tipo, ela precisa disso. E aí, foi dentro de mim remoendo. Eu ainda, na época, não tinha nenhum estudo. Eu não tinha lido livro. Eu não tinha feito estudos que eu já fiz sobre maternidade. Nada disso. Alguma coisa dentro de mim falava, cara, isso não tá certo. Por isso que eu falo sobre o dom. Que em relação à maternidade, em relação à minha transição, eu sinto que há um dom diferente. Porque eu não tinha nenhum repertório à minha volta que era diferente do que Ela enxergou o propósito. do que eu vivia. Então, assim, se eu não tenho ali uma referência, um repertório, eu vou repetir. Mas eu não repeti, gente. E se vocês me perguntarem em que momento isso aconteceu, exato, eu não sei dizer, tá aqui dentro, sabe? E aí, graças a Deus, eu consegui seguir e entendendo que esse era o caminho e aprendendo neste caminho e estudando cada vez mais sobre isso, e hoje não me arrependo, né? E isso me ajudou na questão da transição, de pensar o que faz sentido para mim, o que pode fazer sentido para outras crianças e para outras famílias também, né? O que você diria para as mães, assim, que estão te ouvindo? Porque você tem muitas funções, vários pratos para equilibrar. Muitos. O que você diria? Como que você torna isso mais leve? Porque são muitas coisas e não é fácil, a gente sabe disso. Mas a gente fala muito aqui também de que a gente não olha para o problema, a gente olha para a solução e de onde aquilo vai nos levar. Então, acredito que quando você se esforça, né, muito aí para ser mãe, esposa, mulher, profissional, fazer sua transição, porque você estuda para fazer sua transição. Como deixar isso mais leve? O que deixa isso mais leve? Eu acho que aí vai entrar um pouco daquela coisa da criança lá de trás, que você pensa em não escute o que as pessoas estão dizendo. E além de não escutar o que as pessoas estão dizendo, é pensar realmente o que é importante para você. Então, talvez, se o meu coração estivesse em... Não que eu não possa fazer isso, tá? Mas se o meu coração estivesse em sair com amigas todo final de semana, ter programas com amigos, sair, ir para shows e tal, eu não conseguiria fazer. Então, qual é a batalha que eu quero lutar agora? Qual é a batalha? O que é importante pra mim nesse momento? Prioridades. Qual é a minha prioridade? É poder ter mais tempo com os meus amigos ou ter mais tempo com a minha filha? No final de semana, que é o tempo que a gente tem a mais. À noite, às vezes, ao invés de eu rolar 2 horas de Instagram, será que eu posso estudar ou eu vou pra rede social? Então, assim... E outra coisa, ter certeza de que o que eu tô fazendo é aquilo que eu quero pro meu futuro. Porque se você tem dúvida, você não tem nem força. Como que você vai ter força pra fazer uma coisa que você não sabe se você quer? Você não sabe se faz sentido pra você, se é aquilo ali. Mas partindo do pressuposto que você tem certeza do seu propósito, qual é o seu projeto? Com base em qual é o seu projeto, o resto fica fácil. Se é o que você quer, o que as pessoas estão idealizando pra você. Eu acho que a grande dificuldade em muitas áreas da vida é que às vezes as pessoas não fazem o que elas querem fazer. Elas fazem coisas que alguém disse que tem que acontecer, alguém disse que tem que fazer, e aí elas vão nessa toada aí pro resto da vida e não estão felizes nunca. E tudo fica pesado mesmo. Você imagina fazer uma coisa que você não quer. É pesado, gente. Não tem como ser leve. Às vezes escolhe pelo motivo errado. Sim, eu também. vou fazer medicina porque dá dinheiro. É, isso aí. Não é o seu propósito. Você vai pelo dinheiro, você tá indo pelo motivo errado. E tá difícil, pesado. São 6 anos de faculdade, né? Você imagina você ficar ali 6 anos. É a diferença que a gente traz, acho que todas as temporadas sobre leveza, né? Não fica mais fácil, fica mais leve quando você escolhe. A leveza não é o mesmo que não esforçar, que ter compromisso ou disciplina. Fica leve quando a gente escolhe. Ali, quando você escolhe, aí você faz o que precisa ser feito. Exatamente. Não necessariamente fácil. Exatamente. E vai. E o que a gente quer mostrar é que é possível, né? Sabendo o que se deve fazer. Sem dúvida. É você ter o propósito e saber o que você quer realmente, né?
É verdade, você não se incomodar mesmo, né? Com o que tá fora do seu projeto ali, você não doeu o coração. Tipo, às vezes o amigo te liga no final de semana, vamos pro show, não sei o quê. Não, e tá tudo bem pra mim não ir. É uma fase, né? comprar não sei o quê. Não, agora não dá pra comprar não sei o quê, porque o meu caminho é esse aqui, não vai rolar. É onde fica leve. É, onde fica leve, Flavinha, assim. Essa certeza do que eu quero me fortalece muito. Isso é um fato. Eu sou muito focada, assim, em relação a isso. Eu sou muito focada. Eu quero isso aqui e o meu caminho é esse aqui. Não importa o que tá acontecendo à minha volta, eu quero isso aqui, né? Isso ajuda muito no processo, é um fato. Sim. Agora conta pra nós essa transição sobre essa profissão que você quer ser, você vai ser. O que você quer? Qual o seu objetivo com ela? O que você sonha para você no futuro com essa profissão que você realmente escolheu do seu coração e do seu propósito de vida? É interessante, mas essa profissão, primeiro, me transformar. Eu acredito que, inicialmente, a psicanálise, ela apoia a gente nisso. Em se transformar, em poder fazer aquilo que não fizeram por mim lá atrás. E agora é a minha vez. E, por acaso, essa profissão é a profissão que vai me proporcionar isso. Mas eu acho que proporcionar isso para as pessoas e que possam se olhar e possam se entender, se enxergar e viver melhores e serem melhores cada dia mais, é muito importante. Mas, principalmente, quando o meu foco nas crianças, assim, na primeira infância, que é o que me chama muita atenção, eu vejo como um dom e uma possibilidade de apoiar para que as pessoas tenham uma vida um pouquinho melhor. Eu não vou conseguir fazer 100%, mas alguma coisa por essas pessoas eu tenho plena convicção. É porque você direciona quem vai escolher ela, né? É verdade. Você vai direcionar. Apoio, então sim. vai depender muito delas. Sim. Mas assim, pensar que crianças podem ser mais felizes através desse trabalho, famílias podem ser mais felizes através desse trabalho. Eu acho que é meio que eu mesmo me curando e tentando fazer com que as pessoas possam se sentir bem também. Eu acho que isso é o propósito, né? É o que tem graça. Pra mim, é o que tem graça. Aí você fala, mas poxa, como advogada, você quando seu cliente ganha uma causa, também tem graça. Mas o meu dom é pra outra coisa. É claro que tem graça quando o cliente ganha uma causa, sem dúvida. Sim. Mas o impacto que eu quero gerar, positivo, é emocional, é psicológico. Não que o processo não tenha, mais uma vez, mas é mais profundo do que isso. É um além, um para além de uma sentença favorável, né? Então, é sobre isso. Eu acho que é isso que faz sentido para nossa vida, porque existem muitas profissões, mas quando você encontra aquela que realmente é o seu propósito, você consegue de fato contribuir com as pessoas, com a humanidade. É isso aí. Acho que é muito o sentimento de estou cumprindo o meu papel enquanto ser humano de estar aqui, porque a gente não está aqui à toa. Sim. Né? Então, acho que é muito sobre isso, quando a gente consegue encontrar esse propósito e realmente contribuir com a humanidade, contribuir de alguma forma para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. E eu diria que qualquer profissão, seja ela qual for, né? Que a gente tá falando de profundidade, eu como psicóloga me identifico muito, né? Com os momentos em que a Day Você é suspeita, né? Maravilhosa. Mas qualquer que seja ela, né? Se a gente faz de coração, se você tá ali vivo, né? Realizando o que você tá fazendo, se comprometendo, se propondo a fazer e faz bem feito. Sempre, né? A gente falou, não sei em qual episódio, sobre resolver problema, né? A gente tem que gostar de resolver problema, porque toda profissão, ela tá aqui para resolver um problema, para apoiar alguém, para ajudar, auxiliar, direcionar. Então, se você não gosta do que você faz, se você não transborda dentro de você aquilo que realmente faça sentido, né? Não faz sentido, né? Sim. Não tá literalmente não faz sentido. Né? Então, independente da profissão, eu quis trazer aqui esse ponto sobre a profundidade, que não é só isso, mas qualquer... Que deixa nosso coração quentinho, né? E aí a gente faz bem feito, faz brincando, né? É verdade. Onde fica leve. Sim. Agora eu vou te falar algumas palavrinhas. Vou colar aqui, tá, gente? Porque eu não vou lembrar de todas. E primeira coisa que vier à sua mente, você vai responder pra nós. Tá, combinado. Amor. Amor. Deus. Casamento. Cumplicidade. Maternidade. A realização. Dinheiro. Quero.
Quero Tá, muito. Quero muito. A minha irmã disse quero. Eu digo... Suei baixinho que eu também quero. é indispensável, né? Coragem. Essencial, na verdade. Coragem. Força. Fracasso. Ou erro. Medo. Leveza. Meu foco. CoffeeCast 4.0. Café. É um Diana. caminho. É um caminho. CoffeeCast é um caminho. Diana. Diana? Nossa, Deus do céu. Eu não vou nem. Poderia ser a. Tsunami. Poderia ser. Tsunami, furacão real oficial. Viu? É força. Eu acho que tem muito a ver comigo, assim. E quando eu digo força, eu quero me desvincular da guerreira, tá? Pra dizer que eu sou forte até pra querer ser leve. Então, hoje, na minha vida... Ser forte não quer dizer ser guerreira, tá, gente? A minha força é pra querer ser leve. E eu preciso ser muito forte pra querer ser, tá? Qual é o legado que você quer deixar pro mundo, pras pessoas que você ama, pras pessoas à sua volta? Seja você. É esse o legado. Sem se preocupar, sem querer se adaptar ao que as pessoas pensam, sem querer ser uma pessoa diferente de quem você é. Seja você. Independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar. E isso não tem nada a ver com falta de educação, tá, gente? Com grosseria, não, nada disso. É apenas ser o que a sua essência diz que você tem que ser. Quem você tem que ser é o que você precisa cumprir aqui. Exatamente. Seja mais quietinho, seja mais, mais falante, mais... uma pessoa que se posiciona mais ou menos, mas a sua essência, aquela que tá dentro de você, é aquilo que você veio para poder fazer. Então, seja você. É isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. Porque eu busco ser muito eu, sem me preocupar nem um pouco com o que as pessoas estão pensando. Coffeecasters, o que vocês gostariam de dizer para Dai? Gente, vocês sejam honestas mais ou menos, por favor, neste momento. Que eu diria para Dai. Primeiro, que só de ouvir, né, todas as respostas e o CoffeeCast como caminho, juntas aqui, já me emociona, né? Fico imaginando na hora que eu tiver na minha hora. Fofa, gente. E a Dai, assim, de fato, o cuidado, o carinho, né, o detalhe. É um jeito único, claro, cada uma de nós tem o seu jeito único, mas para mim fica de fato, o que a gente conhece fora da camada que todo, né, como é que fala? Dessa capa. Da capa, né? Da casca. Não é uma máscara, porque não é uma máscara, Sim. mas aquele impacto que todo mundo tem sobre ela, eu queria deixar esse, mais do que percepção, o que a gente consegue vivenciar estando mais próximo, assim. O cuidado, o carinho, o detalhe, né? Pra mim é o que fica. Assim. Gracinha, obrigada, Flavinha, fofa. Se for pra falar da minha irmã, minha mana, eu acho que a palavra que mais descreveria algo que eu pudesse falar pra ela, pra você, Dai, é inspiração. Desde o primeiro dia que eu conheci a Dai, eu meio que me inspirei nela em tudo. Tipo, eu olhei pra ela e falei, gente, que mulher poderosa. E não é a parte da mulher guerreira, não, porque guerreira eu sempre fui também. Mas eu olhei e falei, gente, que mulher, essa mulher é um espetáculo. Além de bonita, ela é inteligente, ela sabe, ela tem postura, ela sabe conversar com todo mundo, e ela chega e ela domina o espaço. É aquela coisa de, tipo, você olha assim e fala, meu Deus, que inspiração, eu quero ser assim quando eu crescer. Então, assim, eu acho que a palavra que mais define, assim, a minha aproximação pela Dai é a inspiração mesmo, porque eu olhei e falei, tipo, e de vez em quando eu ainda solto uma, né, que eu viro e falo assim, não, Dai, esses coraçãozinhos vermelhos aí nas suas tatuagens, é tão bonito, é lá, a moça que faz minha tatuagem é fulana de tal, e daí a pouco eu olho e falo, nossa, seu brinco, seu colar, mas é algo muito natural, né, Genuíno. Lógico que é muito genuíno, longe de ser algo pesado e tal, mas é aquela coisa de olhar e inspirar em cada detalhe, tipo, eu acho ela perfeita em tudo que ela faz, aí ela vai contando sobre a maternidade, sobre como que ela cria a Tina, e eu fico assim, meu Deus, eu não tenho vontade de ser mãe não, mas se eu fosse, eu ia ser igual a Dai. Aí ela conta sobre o casamento, sobre a transição dela ser guerreira pra ser essa mulher mais leve, eu olho e falo assim, caramba, como que ela transformou o casamento e a vida inteira e conseguiu equilibrar tudo, eu olho e falo assim, será que eu conseguiria?
Então, é isso, é inspiração, sabe? Eu olho pra você, Dai, e eu fico me inspirando real. Eu fico assim, se algum dia eu passar por isso ali, eu quero assim, ó, um conselhinho. Mana, me conta aqui, como é que você fez? Obrigada, mano, que fofo. E é real. Muito obrigada. Eu penso muito, vejo muito você assim também, como exemplo, como inspiração, porque a gente vê a força, essa força de acreditar e de ir em busca e de ir lá e realizar. Então, a gente vê essa força que a gente precisa ter, sim, né? Mas a gente vê o quanto você é doce e sensível, mesmo sendo forte, mesmo passando toda essa segurança que você passa. E a gente sabe que todas nós, enquanto mulheres, vai ter os nossos momentos que a gente vai se sentir insegura, sim. Mas você se constituiu uma mulher que é exemplo. Acho que isso fica muito forte pra gente. Exemplo como mãe, exemplo como profissional, exemplo de coragem. É verdade. Exemplo de esposa que se transformou, que deixou de ser guerreira para dar espaço para o seu marido, para ele ocupar esse lugar masculino de homem dentro da família de vocês. Então, acho que isso é de uma nobreza muito grande também. Porque nós que passamos por essa fase da guerreira, né, de ser a mulher que vai lá e faz e acontece, a gente sabe o quanto é difícil sair desse lugar. E você sair desse lugar tendo a sua família, tendo sua filha, tendo seu marido, e muitas vezes tendo que, não, eu preciso me diminuir aqui de certa forma para dar espaço para ele, não é uma decisão fácil quando a gente se constitui nesse lugar de guerreira, né? Então, só isso já é de admirar muito. Porque você construiu a história que você quis a partir de quem você é, do que você acredita. Não com relação ao que os outros pensam ou que a sociedade acha que é certo, mas do que você entende que foi o melhor para sua família, para você manter seu casamento, para você torná-lo muito melhor, para você tornar a sua maternidade leve, para você equilibrar todos esses pratos. Então, é muito bonito, é muito emocionante e é muito um lugar mesmo de inspiração e de exemplo, para a gente ver que é possível, sim, se transformar. Né? Se transformar enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, porque de certa forma todas elas, né? Você passou por todas elas. Sim. De entender essa maternidade que deveria ser diferente da que você teve, de entender essa profissional que depois de 30 e tantos anos e 20 anos advogando e sendo uma profissional de sucesso, escolheu, não é isso que eu quero mais, né? Escolher mudar o casamento também, de fazer essa transformação enquanto mulher, principalmente, né? Que primeiro nós somos mulheres. Claro. Então, por isso também que a gente começa a entrevista falando da mulher, para depois a gente entrar na mãe, na esposa, na profissional, porque primeiro nós somos mulheres. E é muito bonito de ver. Então, sou muito grata de ter conhecido você. Gente, não só pelo podcast, mas pela amizade que a gente tem, pela sinceridade que a gente tem umas com as outras. Então, você é uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Gente. E que a gente só não gosta muito de quando você entra na xícara. Trick. O pix delas ali caindo. O pix das três. Acabei de pagar agora aqui, ó. Arrasou, hein? Com a minha digital. Ela é maravilhosa. Eu posso elogiar mais um cadinho se você dobrar esse valor. Você deu até mais que a gente combinou. A gente pode negociar aqui. Obrigada por ser a nossa primeira entrevistada. A gente vai ter muitas novidades, né? Então, a gente está começando essa nova fase. A próxima temporada também vai ser, né? Novidades para vocês. Sim. E a gente tá muito feliz, assim, de entrar nessa nova fase para vocês conhecerem um pouquinho de quem nós somos, né? Qual é a nossa história, quem é a mulher por trás desse microfone, quem é a mulher por trás do CoffeeCast, de verdade, né? Como que a gente chegou até aqui, como que a gente se constituiu, as CoffeeCasters 4.0. Como foi fácil tomar um café e sair com um podcast. Muito fácil. Do nada. Muito obrigada, Dai. Imagina, meninas. Agora, por favor, uma palavrinha para suas ouvintes. Vocês são incríveis. Pois é, meninas. Esse momento é um momento de muita reflexão, assim. E ultrapassada a questão das meninas aqui de fazerem as perguntas, eu acho que são perguntas
perguntas que nós devemos nos fazer, né? Então, as meninas que estão assistindo, qualquer pessoa que estiver assistindo, fazer a própria reflexão com cada uma das perguntas que vocês fizeram aqui, sabe? E pensar e se responder, né, um pouco sobre isso, para que você possa se conhecer mais também, para que você possa entender algumas coisas, buscar o sentido de outras coisas. Ver se o lugar onde você está é o lugar onde você realmente quer estar, ou se você está aí por causa de alguém ou de alguma coisa. Então, eu acho que é um episódio para reflexão minha, absurda, com tudo que eu ouvi aqui, com tudo que eu falei, mas de cada uma delas também. Deles, né, de estarem aqui acompanhando e fazer esse mesmo processo é muito legal. Palmas pra ela! Minha linda. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, ative os sininhos para receber as notificações e nos sigam nas nossas redes sociais. Porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca!